Vamos lá, Pavanato. De fato, 40% do território do Rio de Janeiro é controlado por facções criminosas e pela milícia. Mas aí eu te pergunto... E quantos por cento é pelo comando? Mas aí eu te pergunto... Quantos por cento é pelo comando? Mas aí eu te pergunto, você sabe quem ganhou as eleições presidenciais nas regiões controladas pelo crime organizado no Rio de Janeiro? Inclusive eu sou votado, nos dois complexos onde aconteceram a chacina. Você sabe quem ganhou as eleições presidenciais? Eu sou muito bem votado em bairros dominados pelo crime organizado. Mas você não disse que eram eleitores do presidente Lula? Eu sou muito bem votado. Não tô falando que quem mora na comunidade... Não, vocês disseram que 130 que faleceram de eram cada 5 eleitores... presos, 4 votaram no Lula. Miliciano vota no Bolsonaro. Bolsonaro ganhou em 70% dos territórios controlados pela milícia. De cada 5 presos, 4 votaram no Lula. Por quê? Sabe por quê? Porque ele favorece o crime organizado. O que você acha da gente falar? Você concorda com o Marcola? O que você acha? Você concorda com o Marcola? Eu não concordo. Mas sabe o Marcola que eu acho disse que interessante? Lula. Você preferiu Vamos o Lula falar também, não? que a mulher e a filha do Rony Lessa foram empregados no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro. Rony Lessa, que foi o executor de Marielle Franco. O que você acha disso? O que você acha do Adriano da Nóbrega? Você tem prova de que o Bolsonaro está envolvido com a cidade de Marielle, que você ensinou diversas vezes. O que você acha da esposa e da filha do Adriano da Nóbrega trabalharem para o Flávio Bolsonaro? Se o Bolsonaro tem envolvimento, afirma aí. O que você acha da filha do Rony Lessa, executor de Marielle Franco, namorar o Jair Renan Bolsonaro? Por quê? O que você acha? Namorar o Jair Renan? Opa! Namorar, isso é mentira. O que você acha? Isso é mentira. O moleque aí eu não vou falar da vida do Jair Renan. É mentira também que era vizinho do Bolsonaro. E ser vizinho, o que tem a ver? Se meu vizinho é bandido, eu sou bandido. A mulher dele trabalhou. A mulher dele trabalhou no gabinete do Flávio Bolsonaro. Aí Bolsonaro tem um vizinho bandido, vamos lá, você disse esses dias que o Zé Dirceu deveria estar preso por conta do mensalão. Corrupto. Sabe quem ficou na mesma cela? Sabe quem ficou na mesma cela que o Zé Dirceu? Valdemar da Costa Neto. Valdemar da Costa Neto ficou na mesma cela. Valdemar da Costa Neto é corrupto. Valdemar da Costa Neto é corrupto. Valdemar da Costa Neto, chefe do teu partido, que ficou preso junto com o José Dirceu, é corrupto? Já foi condenado por corrupção e tinha que pagar mesmo. Então ele é corrupto. Agora você é capaz de dizer que o Lula tem que pagar a corrupção dele? José Dirceu é corrupto? Você é capaz de dizer que o Dirceu tinha que pagar a corrupção dele? José Dirceu é corrupto? Você é capaz de dizer que o Dirceu tinha que pagar a corrupção dele? Foi tudo anulado. Foi tudo anulado. Por que foi anulado? Eu chamei o Valdemar de corrupto. Eu chamei o Valdemar. Eu tô perguntando se você acha que o Valdemar é corrupto. Eu tô dizendo que o Valdemar já foi condenado por corrupção. Portanto, ele é corrupto. E ele teve que ser punido. E foi punido. E cumpriu. Beleza. Eu não passo pano, não. Eu não sou você. Então, fala aí. O Lula é corrupto? Perfeito. Não. Então é uma questão legal. Então pronto. O cara passa pano. O cara passa pano. Você passa pano. Mas aí você precisa de competência. Você precisa entender. É porque você passa pano. A anulação de processo penal. Então por que o Lula não tá preso? Processo penal. O processo... eu vou deixar esse tema pra próxima. Porque eu vou te quebrar na próxima. Não era competente. Porque vai vir esse tema ainda. O Lula é corrupto. Mas esse tema vai vir aqui. Aí é uma questão de processo penal. Mas é uma Por que o Lula recusou mandar blindados pra Operação Rio de Janeiro? Mentira, Pavanato. Não, ele recusou. Você sabe muito bem que isso é mentira. Não é verdade, tem ofício. Meu nome é Silvinha e eu tô aqui hoje pra argumentar com o Lucas que o PT não está quebrando o Brasil. Lucas, a gente vive um momento muito importante da nossa história. Sim. Inclusive, foi anunciada essa semana a menor taxa de desemprego dos últimos anos, com um crescimento, inclusive, de empregos formais. E aí eu não consigo entender como que isso está quebrando o Brasil. A gente está vendo um crescimento do PIB, um desenvolvimento da indústria também, inclusive com um programa vinculado com o desenvolvimento industrial e também investimento para o microempreendedor com abertura de crédito. Então eu não consigo entender o que você está dizendo quando você fala que o PT está destruindo o Brasil. Já são, só nesse mandato, 10 universidades sendo abertas e eu particularmente acredito que o conhecimento e a ciência são pontos muito importantes para o desenvolvimento de uma sociedade e... O presidente Lula foi o presidente que mais construiu universidades, né? Eu acho que a gente tem que entender esse argumento e perceber que isso é desenvolvimento no meu ponto de vista. Queda de desemprego é desenvolvimento no meu ponto de vista. Aumento de carteira assinada é desenvolvimento no meu ponto de vista. Investimento em MEI, microempreendedor, empresário e microempreendedor é desenvolvimento. O que você está chamando de quebrar o Brasil? Eu não consigo entender essa dinâmica. A gente viu o Brasil sair do mapa da fome de novo. O Brasil havia saído em 2014. Ele retornou para o mapa da fome, a gente viu brasileiros na fila do osso. A gente viu os brasileiros... Um negócio mundial, assim. Pandemia? Não, foi em 2000... Não.
Mas peraí, a gente saiu do mapa, a gente entrou no mapa da fome de novo, a gente viu pessoas na fila do osso antes da pandemia. Lucas, você já não, deu só pra concluir. Por que você acha que Lucas, o Lula não tá antes da pandemia, a gente já tinha o retorno da fome intensa no Brasil. Então hoje a gente comemora a saída de... Não é mentira, Lucas. É mentira. Agora posso falar? Tudo bem, pode falar. Posso falar? Beleza. Lula tá quebrando o Brasil porque quando você olha pra economia, isso aí você vai estudar nos maiores teóricos da economia, você não pode olhar pra superfície. Você, Thomas Sowell, por exemplo, Milton Friedman, diversos autores muito famosos e que tratam de economia, foi inclusive prêmio Nobel, sabia? Milton Friedman, prêmio Nobel. E eles vão dizer um negócio que é muito interessante. Quando você olha para a economia, não adianta você olhar para a superfície. Ou seja, não adianta você olhar só porque as coisas aparentam. Lucas, sabe você o que deixa o Friedman... eu falar ou não? Agora vocês... Lucas, eu não tô deixa eu gritando, falar. calma, você mas tá gritando com uma mulher. Nossa. Por tadinha. favor. Deixa eu falar. Tá, é que eu sou professora, eu sou mulher, eu não gosto Então não me interrompa, deixa eu falar. Tá bom, só que não precisa gritar, calma. Eu calma. falo do jeito que eu quiser, deixa eu falar. Nossa, gente. Deixa eu falar. Desnecessário. Você vai deixar eu falar? Tudo você bem. fala o seu argumento, eu falo o meu. Tudo bem, só seja educado. Só isso. Prioridade é educação. Então não me interrompa. Tá bom. Interromper é falta de educação. Pode falar. Beleza? Tá bom, pode falar. Então vamos lá. O Lula, quando você olha para a economia, você não pode olhar para a superfície. O Bolsonaro, ele entrega um país com superávit de 54 bilhões em 2022. Em 2023, no governo Lula, o Brasil atinge um déficit de 230 bilhões. Deixa eu falar. Não adianta nada você ter a economia artificialmente inflada por gasto público, sendo que isso vai resultar em crise econômica. Quer uma prova disso? Os primeiros governos Lula tiveram uma grande inflação forçada da economia. A gente está vivendo a menor taxa inflacionária dos últimos anos. Por quê? Lucas, sabe o que o Friedman aprovaria? Programas como o Bolsa Família, de distribuição de renda, que fazem com que a economia gire. Quando você tá com medo de me ouvir falar? Não, eu só tô falando. Então deixa eu terminar. Mas é que você então deixa eu terminar meu raciocínio. Você me interrompe. E você tem que parar de interromper. Lucas, você tem que se escutar os dados. Você então eu vou olhar pra câmera e vou falar sozinho. Eu vou falar sozinho porque você é mal educada. Você tá sendo mal educada. Lucas, você grita. A questão é a seguinte. O Lula aumentou a dívida pública que o Bolsonaro tinha deixado superávit. Quando você causa dívida pública, resulta em crise. Você sabia que o governo Dilma teve uma crise que é resultado da irresponsabilidade do governo Lula? Olha no olho, Lucas. É isso, então você vai parar de falar e vai deixar eu falar. Lucas, você não consegue, você só grita. Bom, se você só quer lacrar na internet, vamos falar com argumento. Você não vai deixar eu falar, falei. Você não consegue argumentar, você só quer lacração. A gente está preocupado em política pública. Como você fala para mim que redução do desemprego... É porque ela tá com medo. Como você vai me falar que redução do desemprego é quebrar o Brasil? Porque você... O que consta como desemprego? A pessoa tem somente quem está procurando emprego. Muitas pessoas desistiram de procurar emprego. Não, é sim. Desemprego é somente as pessoas que procuram. A gente teve um aumento de empregos formais, inclusive. Como você cataloga desemprego? É a menor taxa que existe, que a gente já viveu nos últimos anos. As pessoas que desistem de procurar emprego, elas não constam no desemprego. Então, o atual baixo desemprego do Brasil é artificial e mentiroso. Para além disso, quando você gasta dinheiro público, você infla a economia, ela parece que está bem e isso resulta em crise. Que foi o que aconteceu no governo Dilma. A Dilma jogou 5 milhões de brasileiros na pobreza. Crise se a gente está vendo o desenvolvimento da indústria. Então, a própria indústria está se desenvolvendo por conta de programa governamental. Quando você gasta dinheiro, você cria e de incentivo uma inflação também. Artificial da economia. A gente está vivendo a menor taxa de inflação. Sabe onde você viveu a maior taxa também de crescimento? Lucas, você falou assim que gasto público, né, gera crise econômica. E aí já tem dois problemas. Primeiro, vou apontar, o superávit que você falou do governo Bolsonaro foi em cima do calote dos precatórios, não sei se você lembra, tá? Então, dos precatórios. Deixa eu só terminar de falar, depois você fala. Como você falou, a professora ali, vamos ter uma boa educação, tá bom? Eu tenho uma boa educação, vou deixar você falar, deixa eu falar. Então, teve o golpe, né? Foi um golpe. Várias pessoas que precisavam desse dinheiro, que ganharam na justiça, porque o Estado não pagou os direitos dela, ficaram sem o pagamento. Aí é fácil fazer superávit. Vou te explicar um negócio. Você falou assim, crise econômica e gasto público. O gasto público, ele é importantíssimo para o desenvolvimento do país. Crise de 1929, vamos olhar para a história. Quem que salvou o mundo? Ou os Estados Unidos, melhor dizendo, John Kennedy. O que o John Kennedy ele dizia no projeto dele? Intervenção do Estado. Sabe o que acontece? É assim, as empresas, os bancos, quando entram em crise, eles vão atrás do Estado para investir dinheiro neles, para poder sobreviver. É essa a questão. Gasto público desenvolve o país. Por isso que um projeto nacional desenvolvimentista, ele é necessário para o país. Quem mais desenvolveu o país? Vargas. Por que Vargas desenvolveu o país? Porque o capital estrangeiro aqui era taxado em 80%,
a riqueza tinha que ficar no Brasil, né? Ele estatizou vários monopólios naturais, por exemplo, a questão da gasolina, né? Do campanha O Petróleo é Nosso, a Eletrobras, a siderúrgica que a gente desenvolveu. Então teve todos esses aspectos. Quando você pega o governo Lula, se você olhar Juliana Furneaux, Pedro Rossi, que faz uma análise bem interessante, o governo Lula, ele consegue tirar a galera da pobreza investindo com gasto social. Sabe o que quebra o país, Lucas? Se você olhar e prestar bem atenção, sabe o que aumenta a dívida pública? É o rentismo. Esse rentismo monetário em que a elite da Faria Lima ganha dinheiro em cima disso. Porque quando eu falo da Faria Lima, você quer me interromper? A Faria Lima que adora o dinheiro. A Faria Lima adora o dinheiro, entendeu? Já tem um monte de mentira sobre rebater. Posso rebater? Qual mentira? Posso rebater? Vocês vivem de fake news, eu que sou. Se você pegar, você pode fazer a conta, você que tá assistindo aqui, ó, pega lá e faz a conta. Se você tirar todos os precatórios, tudo que vocês falam que o Bolsonaro não pagou, etc., você tirar isso, ainda assim a dívida do Lula é infinitamente superior. É ridículo a diferença. É ridículo. Façam a conta. Eles usaram as reservas de dólares que o governo Lula e Dilma conseguiram acumular. Você me interrompeu várias vezes? Primeira mentira. Mentira onde? Qual que é a sua fonte? Você tá dizendo que é mentira? Mesmo com o precatório, qual fonte? Aumentou a dívida. Qual fonte? Qual fonte? Voz da minha cabeça. Lucas Pavanato. Pesquisem. Lucas Pavanato, voz da minha cabeça. Confia em mim, pesquisem. Pesquisa onde? Fala a fonte, fala o dado. Segundo ponto. Vamos falar de realidade. Quer apanhar de novo? Vamos lá. Apanhar do quê? De mentira que você fala? Você falou da crise de 29 e sobre o que salvou o mundo. Existem estudos que mostram que antes da crise de 29, em 22, você teve uma outra crise, muito maior até no seu início do que a crise de 29. As políticas adotadas nessa crise de 22 não foram de intervencionismo estatal. Foi deixar as coisas correr. Milton Friedman, ele trata disso nos livros dele, você pode muito ver. Milton Friedman, sim, exatamente. Prêmio Nobel, você é o quê? Pronto. Deixa eu continuar. John Kennedy é o quê? 22. John Kennedy resolveu? Ele salvou o país. Em 22 teve uma crise muito parecida com a de 29. Você não teve intervencionismo estatal. Você deixou a economia... Como não? Você deixou a economia se realocar. Em 22 não. Negacionismo econômico? Você deixou a economia se realocar. Lucas, eu esperava deixa eu falar, um argumento bom, mas você negar... Não tô com medo. Então fica quieto, escuta. Não. Em 22 você teve uma crise semelhante de 29, não teve intervencionismo estatal e a crise se solucionou muito mais rápido do que a de 29. Onde teve essa crise? Economistas apontam que a crise de 29 é exatamente por conta do intervencionismo estatal, ela se tornou tão profunda. Mas onde? Onde que não teve essa intervenção? Porque os Estados Unidos é extremamente gasta dinheiro público em um setor que não é naturalmente alocado pelo livre mercado, você está tirando de algum outro setor. Sempre tem consequências. Não adianta você achar que o dinheiro público ele é um dinheiro que cai do céu. Ele não cai do céu. Exatamente. Ou ele gera inflação, ou ele gera imposto. Quando você dá dinheiro pro agroexportador e não dá pra agricultura familiar que produz alimento pra baratear o alimento. Outra coisa, o alimento que vai pra sua mesa. 70% do dinheiro da agricultura familiar. Arroz, feijão, quem produz é o quê? E quem mais subsidiou? E quem mais subsidiou? O Lula. O Bolsonaro. O Pronaf. Você conhece o Pronaf, o Profan? De subsídio, da história, do agronegócio. Na época do governo Lula, a taxa era 2% ao ano, meu amigo. Cresceu mais o governo Bolsonaro do que o Lula. Lógico que não. Na época do Lula, a taxa era 2,5% ao ano. A do Bolsonaro foi 5%, 7% no Pronaf. Então, onde o Bolsonaro foi quem? O Bolsonaro foi quem deu mais dinheiro pro agroexportador. Qual base? Qual fonte você tem, meu amigo? Você não sabe nem o que é Pronaf, Profan. Você sabe o que é Pronaf? Você sabe o que é Pronaf? Mais carregada. Você sabe o que é um programa? O governo tem que gastar mais carregada. Política pública para agricultura familiar? O governo tem que gastar mais carregada. Ele se desenvolve. Deixa eu te falar. O governo tem que gastar mais o dinheiro vai parar no bolso. Quando ele gasta certo, investe no trabalhador, o dinheiro vai parar no bolso do trabalhador, ele vai comprar no mercado, o mercado vai se desenvolver, vai contratar mais pessoas tendo dinheiro vai... Você vai deixar eu falar? Acessar a moradia, o lazer, o artigo 6º da Constituição Federal. Você vai deixar eu falar? Não, eu tô deixando, mas você fala cada burrada que não dá, você cara. Puta que pariu. Uau, mentiroso pra caramba. Lacrou. Você vive de fake news? Lacrou. Pesquise tudo que eu falei. Luquinha, ô mentiroso. Tudo que eu falei. Viu? Luquinha Pavanato, mentiroso. Você vai deixar eu falar? Pode falar, Luquinha. Então fica quieto, escuta. Você tem a... Quando você tem dívida pública, quando o governo ele gasta mais do que arrecada, esse dinheiro ele tem que sair de algum lugar. O governo ele vai ter que, de alguma forma, conseguir esse dinheiro. O que ele vai fazer? Ele pode ou aumentar imposto, é uma das alternativas. Ele pode aumentar a dívida emprestando para banco, emprestando de banco, o que ajuda e contribui para a taxa de juros elevada. Ou ele pode imprimir dinheiro. Sabe o que acontece quando imprime dinheiro? Inflação. E sabe por que acontece para não ter inflação? Tem que subir a taxa de juros. A taxa de juros no Brasil hoje é alta ou é baixa? Alta. Por quê? Porque o Lula fez dívida. O Lula deu continuidade. O Lula deu continuidade à política do Campos Neto, que foi indicado para o Bolsonaro.
O Lula deu Por que teve crise da continuidade na Dilma? política no Conselho Monetário lá do Campos onde sai Neto, dinheiro? tá? Se O tem Campos déficit, Neto de tava onde sai mantendo dinheiro? a taxa alta, Se tem né? déficit, de onde E o sai Lula dinheiro? deu. É esse o problema. O problema é a política neoliberal. Você defende imposto, Não, Lucas, inflação ou juros? eu defendo dinheiro na conta. Pra gastar. Não, Você no defende bolso imposto, do inflação, trabalhador, juros. enquanto você defende o dinheiro no bolso Bom, de quem não você produz não nada respondeu. nesse país. Só tem três Bolso pra alternativas político, pra você ter bolso pra déficit. empresário. Isso é a política neoliberal. O Lula foi A o política mais enriqueceu os desenvolvimentista. A política desenvolvimentista coloca Os o dinheiro bancos nunca na conta lucraram tanto de quanto quem o Lula. produz, que é o trabalhador. Os bancos não, nunca lutaram tanto não esses empresários quanto o que Lula. vivem de empréstimo do governo. Fala aí que os grandes empresários vivem de empréstimo Os do bancos governo. nunca lucraram É tanto assim, quanto ó, o Lula. lucros Sim. individuais. Quer que eu fale? Lucros Quer que eu fale? individuais Quer e que eu dívidas fale? sociais, né? O povo paga a vai deixar conta do falar. grande empresário. O cara foge. Não Ele não vai pode deixar eu falar. Fala, ué. Você vai deixar eu falar? Você pediu, eu tô te falando. O Lula, o governo que os banqueiros mais lucraram na história do Brasil foi no Lula. O Lula, ele tirou do pobre pra dar pra banqueiro. E isso. E, os bancos você não votou lucraram. nele. Ó, E você votou nele. Você pode ver o período Hipócrita. do Bolsonaro. Sabe o que aconteceu no período do Bolsonaro? É onde as Hipócrita. empresas mais, os grandes Você votou em monopólios, os grandes Você votou monopólios em quem? mais, os grandes monopólios mais tiveram. Você votou no Lula que favoreceu o banqueiro, velho. Você é burro. Você votou no cara que deu dinheiro pra banqueiro. Você votou no cara que deu dinheiro pra banqueiro. Cara, é burro pra caramba. Vamos lá. Bora, vai defender a anistia ou vai ser hipócrita? Eu acho que os golpistas de Rio de Janeiro ficaram pouco tempo presos, pouca pena. Aí, ó, vocês estão Vamos lá, vamos pegar tentativa E o de golpe. vandalismo Vamos do pegar. Michel Temer? Não, vamos pegar, deixa eu Do falar. governo Temer. Vamos pegar tentativa de golpe de Estado em grandes democracias. Não vou nem pegar Venezuela, Coreia do Norte, China. Vamos pegar Estados Unidos. Sabe qual que é a pena Venezuela é lá? ditadura? Mais de 20 anos. Sabe qual que é a pena Venezuela é para o ditadura? tipo penal de tentativa de golpe de Estado em países como Argentina, vizinho nosso? Prisão perpétua. Alemanha, prisão perpétua. Reino Unido, mais de 20 anos. Espanha, 15 anos. No Brasil são 12 anos, Pavanato. É possível dar Essa golpe sem gente arma? foi condenada a pouquíssimos É possível anos dar golpe sem de arma? cadeia. A pouquíssimos anos de cadeia. Da golpe sem arma? Em relação Só respondi uma em pergunta. relação, é possível. É possível? É absolutamente possível. Me fala um golpe até porque, no mundo que foi dado sem arma. até porque você sabe que Só a condenação de Jair Bolsonaro golpe no mundo nada que tem foi a dado ver sem com 8 arma. de janeiro. A condenação golpe de no mundo Bolsonaro sem arma. nada tem a ver com Me 8 de cita janeiro. um Você golpe no mundo sem questionou arma. o colega sobre as provas. Eu te fala, digo uma um série de golpe no mundo provas. sem arma. Qual Minuta do golpe de Estado impressa numa impressora dentro do Palácio do Planalto falar? com a presença de Jair Bolsonaro. Beleza. A Posso mesma falar? minuta foi Ó, vou encontrada. deixar você falar até os Por 9 favor, minutos, depois eu por vou falar. favor, Fala é aí. importante, por favor. Fala, depois eu. Você vai deixar Minuta. eu falar daí? Vamos lá, vamos Então lá. Uma minuta especificando. Todo o trâmite do golpe de Estado foi encontrada numa impressora impressa dentro do Palácio do Planalto, na presença da figura do presidente Jair Bolsonaro. Essa mesma minuta foi encontrada na casa do então ministro de Segurança Pública, Anderson Torres. Essa mesma minuta foi encontrada na sede nacional do Partido Liberal, do PL, que é o teu partido e o partido do ex-presidente Bolsonaro. Muito orgulho. Uma série de testemunhas. Um general do Exército disse que, de fato, Jair Bolsonaro o abordou de maneira totalmente inconveniente e tentou sugerir uma tentativa de golpe de Estado quando ele ameaçou dar voz de prisão se ele continuasse com aquele assunto. A gente tem uma série de a gente tem uma série de evidências. Então, o que eu quero saber da sua parte é o seguinte: o que você acha em relação a essa minuta que foi impressa no Palácio Planalto? Por acaso, o general, ele mentiu? Por acaso, o braço direito, não é qualquer um não sou eu, não é você, o braço direito do Bolsonaro, o Mauro Cid, confessou que, de fato, tudo isso aconteceu. O Mauro Cid está mentindo? Boa. O Mauro Cid, inclusive, vazou um áudio dele, no qual ele dizia que ele foi forçado e pressionado a imputar crimes ao Bolsonaro. Primeiro ponto, vocês podem pesquisar, isso é verdade. Segundo ponto, você está questionando a questão da minuta. O que o Bolsonaro fez e o que não é crime em lugar nenhum do mundo é cogitar e conversar com seus ministros e com os generais sobre a utilização de um artigo constitucional. Depois de conversar, ele chegou à conclusão de que não, Qual artigo? De que não era viável, 142. Tá, Ele enfim. chegou à conclusão de que esse artigo não era viável. E ele não quis dar golpe, ele não quis nem mesmo usar o artigo. Como não? E Ele evocou no 7 de Deixa eu setembro. terminar, agora você escuta. Claro, ele evocou no 7 de Então, setembro o você vai deixar eu artigo. falar? Tanto que as mensagens internas comprovam que pessoas dentro do governo Bolsonaro que queriam que ele usasse o artigo ficaram indignadas porque ele não queria usar. E chamava ele de covarde. Inclusive o Mauro Cid. Cadê essas mensagens? Cadê essas provas? Estão lá. Estão nos Pesquisem. autos? Pesquisa, estão nos autos. Você leu os autos? Estão ali.
Você Estão leu? nos autos, estão Eu nos acho que você não, porque Estão são... nos autos. Você não sabe dessa prova? Porque, Você que não leu? Porque são Você não sabe milhares, dessa prova. são milhares de páginas, Pavanato. Você não leu os autos. Você leu Então não tudo? minta, você Você não leu leu. tudo? Eu não li. Você Então, leu. todo Então não minta, todo você disse mas que eu leu. sei dessas provas, você não sabe. Você disse que Você leu. tá mal informado. Você Eu tô não mais bem leu. informado que Não, você. você não leu. Você tá mais bem, eu tô mais bem informado que Você não leu, essa é a Eu tô mais bem realidade. informado que você. Essa é a realidade. Agora, se isso que eu tô dizendo é verdade, você não acha que faz sentido? Eu quero saber onde estão as provas. Porque Eu não acabei estão de nos dizer. autos. Eu que quero saber O Bolsonaro, quem tem que provar que o Bolsonaro é culpado veja, é você. o Bolsonaro, isso foi provado. Cadê o comando de Isso foi golpe? provado. Cadê a ordem Isso de foi golpe? provado. Isso Prova, foi cadê a ordem de provado. golpe? Isso foi provado. Onde está a ordem de golpe? Ele evocou inclusive um 42 no 7 de setembro. Como você? Cadê a ordem de Como que ele golpe? nunca evocou o 142 tá onde? Tá 42? escrito aonde, Tá na 142? Constituição Então, e pronto. foi É, ele quis usar deturpada. a Constituição. E daí, o Meu impeachment, Deus. Olha só a, que a, golpe. a possi- Ele tentou usar a questão Constituição, a gente. possibilidade do impeachment Meu também tá na Deus. Constituição. A questão é a Golpe. deturpação do Golpe. artigo. A deturpação do tipo penal. Essa é a que o artigo questão. diz? Essa é a O que questão. o artigo diz? Você sabe muito bem Que o que artigo o artigo... diz? Eu quero que você diga. O que o artigo O diz? que o artigo diz? Você não, Não, você defende a evocação no O que o 42? artigo diz? Não, eu não defendo. Você, Lucas Pavanato, é muito parecido com o Bolsonaro, sabia? Fala grosso com mulher, fino com homem. Você gosta de se aparecer. Você falou aqui das 700 mil pessoas Não que falo morreram no grosso, governo e aí? Bolsonaro. E aí, eu falo Calma, grosso você com tá você. gritando, Sim, cara. você falou que eu não falo grosso, Você eu tá falo grosso com você, descontrolado, mas também, você ganha a discussão no grito ou no argumento? Eu ganho no Porque- argumento. No argumento, mas você tá gritando. Calma, cara, você tá muito nervoso. Bolsonaro, Você tá muito... Não, eu vou falar agora, calma aí. Ele falou aqui que o Bolsonaro, na campanha? o Lula foi favorecido na campanha. Lógico que Não, foi, Bolsonaro- depois de uma administração desastrosa do Bolsonaro, onde morreram Aí vale 700 roubar. mil pessoas Aí vale por roubar. negligência do governo Aí vale federal. roubar. É óbvio que Aí foi vale favorecido. roubar. Até quem Aí é vale roubar na bolsonarista eleição. mudou de lado porque as pessoas morreram. Aí vale Você roubar na fala eleição. isso porque você não perdeu ninguém na Aí sua vale família. roubar. Perdi? Você fala isso Perdi, porque não você foi não culpa sabe do como é a Bolsonaro, dor não. de ter alguém no hospital. Perdi? Eu tive algo. Perdi? Eu Eu tive. fiquei no hospital. Eu tive. Eu fiquei com Eu Covid tive. e não tinha sido vacinado. Eu tive. Não tinha sido vacinado, E no porque o seu mundo presidente inteiro. é negacionista. E no mundo inteiro as pessoas não O foram. seu A presidente que vacina você não é defende falou passe que de quem mágica. toma vacina. A Quem vacina tomava não é passe vacina de virava mágica. jacaré. E quem- você E as tomou pessoas vacina? não viraram Você tomou jacaré vacina? no governo Lula. Você tomou vacina? As pessoas começaram a tomar Você tomou vacina? O Brasil Você teve... tomou vacina? O Brasil Você teve tomou 4 vacina? vezes Você- mais mortes do que toda a média não mundial. vou gastar mais minha O voz, problema não. do bolsonarista Vou gastar é que saliva, ele não não. quer O cara não quer discutir ouvir, com argumento, ele quer Deixa eu discutir falar, com então. grito. Então deixa eu falar. Comigo você Ó, não não tô vai gritando, gritar, gente. Pavanato. Eu Você não tô grita com gritando, mulher, deixa eu falar. mas comigo você não Deixa eu grita. falar. E aqui é um eleitor Eu do grito se eu Lula. quiser. Você não precisa usar Eu esse grito se eu subterfúgio quiser. pra E aí, o que você vai fugir. fazer? Eu grito. O que eu vou fazer, eu vou Pra mim, discutir você é com você na... fraco. Você Pra mim, é fraco. Você não me Você é deixa fraco. falar? Calma que você não tá na USP, ninguém vai deixa falar? escorraçar você Então me aqui. deixa falar. Fica tranquilo. Você acha certo, né? Fica... Não, Bater em mim. certo. Ah, É um presidente que acha certo. vacina as pessoas. O Bolsonaro Por te isso vacinou. que... Você tomou Vacinou, vacina? morreram 700 Ele que mil comprou pessoas, vacina. rapaz. Ele 400 comprou mil vacina. pessoas. Ele 400 mil comprou vidas vacina. poderiam ter sido poupadas. Agradeça Você ao tem que criar Bolsonaro vergonha na sua pela cara. vacina. O governo mais negacionista. Como que pode o Agradeça cara ao chegar aqui Bolsonaro e querer pela discutir? vacina. O governo Bolsonaro foi negacionista. Agradeça ao Não, Bolsonaro ele negou as pela vacinas. O que é vacina. isso? Bolsonaro Você deveria comprou ter vacina. vergonha na sua que que o cara governo Lula e disse que ele não reformular os seus prevaricou? argumentos e não vir falar aqui. Calma, Por não que o precisa. Ministério da Saúde do Lula Calma, disse você que o tá Bolsonaro não prevaricou? lacrimejando. Calma. Não tô, não. Fica calma. Ó. Vamos pôr a bola no chão. Vamos Não discutir com argumentação. Vamos. O seu presidente perdeu Por as que que o elecções. Ministério da Saúde do Lula sabe por que que o Lula disse- foi Sabe por que o Lula foi favorecido? Porque a Justiça Eleitoral Porque roubou. o Lula foi mais É, votado porque nas a Justiça eleições, vai Eleitoral ser mais roubou. votado em 2026. Engole essa. Receba, Argumento. meu filho. Argumento. Receba. Cadê o argumento? Receba. Cadê o argumento? O argumento vai ser no ano que vem nas eleições. Você tem que abaixar Quem o faz tom, o julgamento? abaixa o Não, tom, abaixa o tom você. abaixa o tom e aumenta o Abaixa o tom argumento. você que você fala grosso Aumenta com o mulher, argumento mas e comigo abaixa- você não fala vai com falar. você. Fala Você é um grosso. frouxo. Nós já discutimos, Você é um sabia? fraco. Você sabia que nós Você é já um discutimos? fraco. Nós já discutimos lá na Fraco Lesp. de argumento. Lá você Fraco conseguiu de fazer os argumento. cortes que você queria. E vou Aqui você não vai vai ter conseguir. corte. Você é Vai ter frouxo. corte. Porque Você é só frouxo. grita. Sabe o que Você você é acha que parecido o com o povo vai Bolsonaro? olhar você gritando e não me deixando Você é, falar? você é parecido E vai com achar você é parecido com o Bolsonaro Você porque acha que você o é povo vai frouxo. concordar com você O porque você tá dia, gritando? ó, anota aí. O dia que o Bolsonaro Você acha for que o povo preso, vai concordar vocês vão com ele ver esse porque ele tá rapaz gritando? chorando em posição fetal na cama dele. Tchau, filho. Beijo, faz o L.